Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, né? E eu queria falar sobre aquele que eu considero um elogio de outro mundo, sensacional para o Flamengo, que é quando o Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, argentino, a gente vai falar mais por que esse elogio é sensacional, faz uma menção ao Flamengo, né? No que diz respeito à preparação do Arrascaeta, né? O Bielsa basicamente disse, após a vitória do Uruguai sobre o Peru, que também é uma carne assada danada, né? Assim como o Chile, que o Brasil derrotou por 3-0 no Maracanã, ele fala: eu quero parabenizar aqui a comissão técnica do Flamengo por entregar um jogador tão bem fisicamente, um jogador com o qual ele disse que nem contava mais, né? Isso é surpreendente, cara. Vindo de quem veio, do Marcelo Bielsa, assim. Eu tenho o Bielsa, e aí a gente pode discutir aqui resultado e tal, mas para mim o futebol é tão mais do que isso, cara. Futebol para mim é um negócio tão legal que eu não fico me prendendo muito só a questão do resultado, não, senão o cara fica louco, né? Ou seja, só presta quando o time dele ganha. No caso, você, que é torcedor do Flamengo, só presta para você quando ganha. Quando não ganha e chega muito perto disso, jogando bem, com ideias boas, não vale, não serve e tal. É a forma como eu vejo o futebol. Não estou falando que é certo ou errado. Mas por que eu estou entrando nessa seara? Para justificar por que eu gosto tanto do Marcelo Bielsa. Aliás, leiam um livro sobre o Marcelo Bielsa, né, publicado pela editora Grande Área. É muito bom. A Virtude da Loucura é o nome. Sobre El Louco Bielsa, né, que é um cara que um grande amigo meu chama, inclusive, de técnico dos técnicos, né? É um cara que inspirou toda uma geração de técnicos, no mundo afora, né? Não são só os técnicos argentinos. O próprio Pepe Guardiola, né? Mas existe uma corrente de treinadores que é a corrente bielcista, que é composta aí, por treinadores que passaram recentemente no futebol brasileiro, ou que estão no futebol brasileiro. Sampaoli, Vojvoda, Gabi Milito. Tem o Gabriel Heinz, que hoje é auxiliar técnico do Arsenal, né? Todos esses caras são bielcistas. E o que consiste o bielcismo? No que consiste o bielcismo no campo? Que tem uma história fora do campo também. É aquela história, cara, de marcação individual insuportável, principalmente sobre um adversário na saída de bola, né? Se eu tivesse que destacar uma coisa, dentre várias do bielcismo, eu optaria por essa, né? E aí vai ao encontro do que a gente está falando sobre o Arrascaeta, cara. Como esse cara conseguiu ser encaixado no bielcismo, né? Outro técnico que tem influência muito grande do Marcelo Bielsa é o Sebastián Becassese, né? Que faz um ótimo trabalho à frente da seleção do Equador, tá? Então, a gente olha para os bielcistas, Maurício Pochettino, né? Hoje é técnico da seleção dos Estados Unidos, foi técnico finalista da Champions com o Tottenham em 2019. Então, quando a gente vê um cara desse, cara, com esse tamanho, elogiando uma comissão técnica, eu tenho que considerar isso um elogio de outro mundo, cara, uma coisa sensacional, né? E eu, de fato, considero, cara. Eu acho que, para aqueles que acham que eu sou um idiota, e eu acho que se você está assistindo ao vídeo até aqui, você não me considera um idiota, mas enfim, por ser um sonhador, uma coisa mais lúdica no futebol e tal, cara, eu sugiro a você que mude de time a cada vez que o seu time perder, e não é assim, né? E quando a gente fala de Flamengo, eu já vi o Flamengo tão na draga, cara, tão na lama, assim, que, eu tento curtir esse momento da melhor forma possível. É o que eu falaria ao torcedor, né? Você, que nos dá o prazer da audiência do outro lado, que curta, cara, curta, porque, de fato, só houve algo parecido ali no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, né? E, rapaz, até sobre isso, né, sobre esse elogio do Bielsa em relação ao Arrascaeta e à comissão técnica do Flamengo, neste domingo surgiu a informação, enquanto a gente estava, né, na live, na S1 Live, eu, o André Rocha e a Letícia Kelly, sobre o falecimento do Dunche de Abranches, né, que é o pai do Rodrigo Dunche, que foi candidato à presidência do Flamengo, correligionário de Rodolfo Landim. E aí é óbvio que, ele foi o presidente na fase mais vitoriosa da história do Flamengo, quando o Flamengo é campeão mundial, então ele, tem muitos méritos.
Mas é engraçado e não engraçado, eu não acho nada engraçado, mas eu acho curioso que o que tenha colado nele tenha sido o rótulo de presidente que vendeu o Zico, né? Isso dimensiona o tamanho desse cara aqui. Se você não teve a oportunidade de assistir ao Zico jogar, eu lamento, mas assim, ao mesmo tempo, eu posso indicar livros e fitas e DVDs, se bem que isso não existe mais, documentários no YouTube, aqui no YouTube, para você assistir. Mas, cara, o Zico é uma coisa fora do normal, fora do comum, tá? E mesmo o Zico tendo sido quebrado pelo Márcio Nunes cruelmente no dia 29 de agosto de 1985, ainda assim sem joelho, cara. Ele leva o Flamengo ao título brasileiro de 1987, ajuda muito o Flamengo na conquista do título carioca de 86. A gente está falando aqui de uma época em que o estadual valia muito mais, né? Então, cara, quando pintou essa informação do falecimento, e é lamentável, né, do Rodrigo Dunche, do Dunche de Abranches, o pai do Rodrigo Dunche, na S1 Live na hora, o Alabimad estava também, na hora, todo mundo falou, pô, o presidente que vendeu o Zico, né? Isso não está no imaginário popular, é a primeira coisa que vem quando a gente fala sobre esse presidente, sobre esse dirigente, né? Então vale a gente ler sobre futebol, conhecer a história do Flamengo, conhecer a história do Marcelo Bielsa, conhecer a história do futebol é tão bom, né, que assim, esse canal se propõe, até estou compartilhando essas coisas com você e tal, se propõe a falar sobre Flamengo, né? Vocês querem que eu fale sobre Flamengo? Eu quero falar sobre Flamengo. Tá? Embora eu não faça com a camisa do Flamengo por achar que isso aqui, para mim, é um trabalho assim como estar na televisão, estar na rádio é um trabalho. Então eu tento não misturar as coisas. Se eu vivesse só falando sobre o Flamengo, o que é completamente legítimo, provavelmente eu colocaria assim a camisa do Flamengo. Mas a gente não pode ignorar, pessoal, a história do futebol, a literatura do futebol. E até eu quero, né? Esse momento de data FIFA é muito importante para a gente fazer essas reflexões, indicar livros, né? Tem tantos livros aqui, né? Vocês estão vendo alguns aqui ao lado. Lá nos primórdios do canal, para quem se lembra, né? O cenário é essa estante cheia de livros, basicamente, majoritariamente, sobre futebol. E você conhecer a história do Zico é você conhecer a história do Flamengo. O Zico, para mim, é o maior ídolo que um clube já teve. Eu não considero o Pelé, porque o Pelé é fora de... Enfim. O Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, indiscutivelmente, mas o Zico é o maior ídolo que um clube já teve. Tá? Então, quando ele é vendido, aquilo ali foi o fim do mundo, cara. Foi o fim do mundo. As pessoas choravam, né, diante daquela situação. Não havia internet, né? Então as pessoas ficaram sabendo pelo rádio, pelo jornal, no dia seguinte. Foi uma coisa traumática para todo mundo. E a volta dele foi um espetáculo. Só que esse espetáculo durou muito pouco, porque logo depois ele foi quebrado, joelho esquerdo, né, pelo Márcio Nunes. Aí, né, não diria que a carreira dele acabou, porque ele é um gênio, né? Mas um gênio daqueles que aparece a cada 80 anos. Mas ali ficou muito complicado para ele, tá? Desculpe compartilhar essas ideias sobre futebol. O vídeo começou de uma forma, até eu ia levá-lo para outra, para falar mais sobre o Flamengo da atualidade, essa coisa toda, mas acabou desvirtuando aqui, vamos falar também sobre o Bielsa, e acabamos terminando com esse cara aqui, que sempre tem que ser homenageado e considerado e reverenciado. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.